Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe, quase médica e cientista, e nesse canal eu já te contei sobre como foi minha gravidez, como foi engravidar na faculdade de medicina e como foi ter o meu parto. Na verdade foi um parto normal, natural, muito rápido e muito feliz. Mas até chegar nesse ponto, eu recebi uma indicação de cesárea que não tinha sido tão certa pra mim. Tinha sido uma indicação desnecessária, a palavra é essa, e é muito difícil pra gente do meio médico falar categoricamente que a indicação de cesárea foi desnecessária, errada, enganosa, mas eu decidi que eu tenho direito a contar a minha história e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou contar pra você uma coisa que eu nunca contei antes sobre o meu parto, que é por que eu quase fui para uma cirurgia cesariana e aí no final eu não fui. Fica aí, esse assunto é muito importante e eu preciso falar com você sobre ele. A minha ideia era ter meu parto pelo plano de saúde, e isso por si só é uma estratégia epidemiologicamente arriscada. Eu digo isso pra você porque mais ou menos 9 a cada 10 mulheres que vão parir pelo plano de saúde no Brasil acabam indo para cirurgias. Será que essas 9 a cada 10 mulheres tinham uma indicação verdadeira de saúde para ter uma cesariana? Não. Mas elas também não tinham, provavelmente, um médico malvado, mau caráter, que faz má prática. Isso também não é uma explicação boa. A melhor explicação para o número absurdo de cesarianas que acontece no Brasil é a cultura da cesárea. E a gente tem uma dificuldade tão grande de assumir que uma coisa é uma cultura. Ai, mas cultura? Como assim cultura? Parece que é uma coisa distante, que não faz parte do nosso cotidiano. Mas sabe por que faz? Sabe por que você tem que acreditar que a cultura da cesárea existe? Justamente para você entender que se é uma cultura, não é culpa de um médico específico ou outro. O seu médico não é um psicopata maluco, malvado, que se reuniu com outro médico e falaram: como é que a gente vai indicar cesáreas que a gente sabe que não tinham necessidade, mas na verdade tem. Não, esse tipo de reunião não acontece, ou pelo menos eu não sei se acontece. O que acontece na verdade é que o próprio médico acha que aquela indicação é necessária. Mas quando você compara esses números, caramba, 9 a cada 10 mulheres, com qualquer lugar do mundo, você vai ficar muito alarmado com a diferença. O parto normal é normal para a maioria dos lugares, mas aqui ele é o parto anormal. E é sobre isso que vai ser o livro que eu vou publicar mês que vem, para você saber as informações no Instagram Maria Z Sampaio, porque é lá que eu vou falar tudo isso para você. Inclusive eu tenho falado sobre esses assuntos lá e falando sobre a cultura da cesárea. E hoje eu vejo que foi a cultura da cesárea que quase me levou para uma cesárea desnecessária. Porque muitas mulheres viram e falam: mas eu não tive indicação desnecessária de cesárea, não. Porque o meu médico, eu tenho uma grande confiança nele. Ele era meu médico toda a vida. Como é que você pode dizer que ele me enganou? Eu não tô dizendo que ele te enganou. A minha médica também não me enganou, mas ela estava equivocada por uma cultura em que ela está inserida. E provavelmente isso já aconteceu com alguém que você conhece. Se você não é mãe ainda, tem muitas chances disso um dia vir a acontecer com você. Então, qual foi a nossa história, a minha e da Catarina? Eu tava grávida e ela vinha normal, tudo bem, até um certo ponto da gestação, que ela começou a não acompanhar mais a curva de crescimento. E se você mora no Brasil, provavelmente você acha que isso é uma boa indicação para cesárea, porque aqui no Brasil a gente indica cesárea para qualquer coisa que saia do padrão numa gravidez. Mas isso não é verdade. Eu tive muito privilégio para entender que isso não é verdade. Eu tinha informação, né? Eu estudei muito sobre parto ao longo da gravidez. Na formação médica a gente não necessariamente fala tanto sobre parto, mas é claro que eu li sobre isso, né? Porque eu tava grávida. O meu marido, ele nasceu de parto normal, né? Na época dele, a gente tem mais ou menos 25 anos, na época que a gente nasceu já não tinha muito mais parto normal, mas a mãe dele era uma cientista e a minha sogra me apoiou 100% porque ela teve parto normal e ela sabia que aquilo ali não estava cheirando bem. Minha indicação não foi correta e a minha filha nasceu muito saudável. Tem aqui, vou deixar o card do meu vídeo de relato de parto, foi lindo, foi muito saudável porque eu mudei de equipe médica na hora H. Então, na hora H mesmo, eu troquei de equipe médica faltando 2 semanas pro parto. Não foi fácil, não é fácil trocar de médico. Esses privilégios todos permitiram que essa troca fosse
possível, mas possível é diferente de fácil. Não foi tranquilo, todos aqueles pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que eu sou uma mãe péssima de estar questionando o que a médica, que eu já acompanhei o pré-natal inteiro, tá falando? Será que eu tô sendo preciosista demais, pensando em parto, na hora que eu devia estar pensando só na saúde da minha filha? Eu acho que isso faz parte da nossa cultura, e essa cultura tem que acabar. Isso que eu tô falando que faz parte da cultura é o pensamento de que quando vem um bebê pro mundo, a gente só tem que se preocupar com duas coisas: ou ele nasce vivo e o resto não importa. É claro que o bebê nascer bem é a coisa mais importante, mas você como mãe, desculpa, é duro, é difícil, mas você tem que se preocupar com muito mais do que isso. Você não pode se preocupar só com esse fato. Se você ficar cega ali no fato de eu encontrei um médico que é capaz de trazer meu filho para esse mundo vivo, então eu vou esquecer o resto, você tá abrindo mão de muita coisa. Tá fazendo que nem a Pequena Sereia, você tá abrindo mão da sua voz, tá assinando um contrato de eu tô me entregando cegamente, você não tá lendo informações, e foi isso que eu fiz. Eu busquei informações, eu parei as coisas que estavam acontecendo, eu olhei para os dados friamente e eu tive autonomia nas minhas decisões médicas. Eu fiquei sem médico? Não. Eu mudei para uma equipe que eu achava mais apropriada, mais científica. Eu não me arrependo da minha decisão. Eu quero que você se empodere também se você for mãe. Eu quero que você fale para todo mundo desse assunto. Vamos continuar falando sobre isso aqui no livro Parto Normal. A gente vai falar desse assunto pra caramba, porque eu quero falar para você as informações que eu aprendi nesse tempo. É isso. Apoie uma mãe, dá aquela curtida aqui, compartilha essa informação para outras pessoas que precisam saber que esse livro vai acontecer. E é isso. Se inscreve no canal. Um beijo. A gente se vê na próxima.